A paz do Senhor, pastora Soninha do Rio de Janeiro. A palavra que edifica nos traz Atos 20, do versículo 7 ao versículo 12. Porém, lerei somente o 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. É muito interessante. A história de Eutico é tão atual, mas é muito atual, porque nós vemos que o texto vai dizer que era o primeiro dia da semana. Paulo então estava no momento da ceia, era o momento de ceia ali, o momento de partir o pão. Paulo estava com os discípulos e junto de Paulo e os discípulos estava esse jovem chamado Eutico. Porém, Paulo se estendeu no discurso e na ceia e se estendeu até meia-noite. Esse jovem, do texto diz que ele estava sentado numa janela. Ora, ele não estava em posição assim, disposto, disponível para receber do pão, para receber da ceia. Ele estava sentado numa janela no terceiro andar. E ali, então, ele teve um sono muito profundo. E desse sono muito profundo, ele caiu da janela. E as pessoas correram, foram olhar e tomaram já como morto. Paulo desceu. Paulo, então, inclinou-se a ele, abraçou, e Paulo disse, não, ele não está morto. Paulo disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo disse, ele não está morto. E Paulo subiu, voltou, continuou o discurso, e ali ficaram, olha só, e subindo e partindo o pão, comendo ainda, ele falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Então nós vemos que esse momento de ceia, ele foi uma vigília. Paulo estava com os discípulos numa vigília, uma vigília com Santa Ceia. E esse jovem Eutico teve a oportunidade de participar desse grande momento de vigília com ceia e o discurso de Paulo, do grande apóstolo, do grande missionário Paulo. E mesmo assim, ele escolheu sentar numa janela. O que Eutico nos ensina, nós podemos estar no melhor lugar, mas o nosso coração, os nossos olhos, buscarem outras coisas. E nessa busca de outras coisas, nós podemos cair num sono tão profundo, que nos levará à queda. Essa queda poderá nos trazer a morte. Foi o que aconteceu com Eutico aqui. Graças a Deus ele não morreu, né? O versículo 12 diz, e levaram vivo o jovem. Ele não morreu, mas ele caiu. Eutico caiu porque Eutico estava na janela. Eutico não estava dentro e nem fora. Eutico até poderia estar ouvindo, mas os olhos de Eutico estavam para fora. E isso me lembra muito Apocalipse, no 3º capítulo, versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, ou seja, és indiferente, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eutico estava indiferente àquele momento de ceia, aquele momento de partir o pão, aquela vigília. Ele estava indiferente às palavras que Paulo estava colocando ali, palavras de Deus, ensinamentos, conteúdos bíblicos. Ele estava indiferente e aquela janela vomitou Eutico. Eutico foi vomitado pela janela. Terrível. Que essas coisas não nos aconteçam. Que estejamos sim no partir do pão, junto com os nossos irmãos, juntos com o Espírito Santo, recebendo do conhecimento de Deus, recebendo do alimento de Deus, recebendo da vida de Deus, mas que estejamos ali, naquele local, e que o nosso coração não esteja posto para as coisas do mundo. Nós não podemos viver divididos. Há pessoas que se dividem, vão
numa fé evangélica e depois se dividem com outra fé, com outras coisas, no mundo até, né? Quantas pessoas estão numa ceia e depois estão em locais totalmente opostos aos ensinamentos da Bíblia? Quantos estão na janela? Quantos estão mornos? Quantos estão indiferentes? Que essa não seja a nossa prática de vida. Sejamos atenciosos, sejamos participantes, sejamos parte, estejamos dentro do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, seja você parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe.